Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre Nietzsche e mais especificamente sobre esta obra aqui, Et Homo, uma obra que eu postei uma foto no Instagram e convidei vocês a fazer uma leitura compartilhada. Aliás, se você não me segue no Instagram, siga lá, porque às vezes eu convido vocês para leitura compartilhada, me comprometo a fazer vídeo. Também, muitas vezes, eu posto uma foto lá sobre o tema do vídeo que vai ao ar, né? As capinhas dos livros. Eu peço para vocês adivinharem o tema. Vocês sabem, eu faço vídeos temáticos. Quem adivinhar o tema tem o benefício de me encomendar um vídeo temático, né? E isso já aconteceu algumas vezes, vou continuar a fazer, né? Eu só não faço isso quando o tema fica muito evidente pelas capas dos livros, mas de vez em quando eu faço. Então, me sigam lá, quem não segue, o Kiwi do Mundo. Mas por que eu fiz esse convite? Quem me acompanha há um tempo sabe que, acho que em 2016, 2017, eu estava lendo Nietzsche. Então, assim, eu lia um livro, terminava, começava outro, né? Não tenho nenhum vídeo específico sobre Nietzsche, mas mostrava o que eu tinha lido, comentava nas leituras do mês. E por esses dias, uma seguidora me pediu para eu ser tutora dela em relação a Nietzsche, orientar a leitura em relação a Nietzsche. Foi, putz, eu não sou apta a ser tutora de ninguém em relação a autor nenhum, imagine Nietzsche. Eu falei para ela, olha, não tenho condições. Nietzsche é complexo, vocês vão ver, né, no decorrer desse vídeo que ele é complexo. E aí eu disse a ela, bom, o que eu posso fazer é voltar a ler, né, Nietzsche, porque eu tinha parado, nem sei porquê, sabe esses desvios que a gente faz, começa a ler uma coisa, depois para, lê outra. Eu posso retomar a leitura de Nietzsche. E aí eu peguei Et Homo porque, acho que dos que eu tenho aqui, o único que eu não havia lido ainda. E aí foi por isso que eu convidei. E aí eu percebi, muita gente ficou entusiasmada, interessada, e eu percebi pelos comentários que para muitos seria a primeira leitura de Nietzsche. Aí eu comecei a me preocupar, falei, putz, será que é uma boa obra para começar a ler Nietzsche? Eu posso estar sendo a responsável indireta por um trauma, as pessoas podem ficar traumatizadas. Eu não sabia, não tinha lido ainda, hein? Mas aí peguei o livro, comecei a me divertir pelo sumário, porque ele começa assim, por que sou tão sábio? Por que sou tão sagaz? Por que isso? Por que aquilo? E depois ele comenta vários outros livros dele. Então, Humano Demasiado Humano, Gaia, Ciência, Aurora, vários livros. Então, é vantajoso começar a ler Nietzsche por este livro? Pode ser sim, eu já vou explicar por quê. A desvantagem é essa, que talvez assuste um pouco, porque ele se refere a outros livros dele. Aí a pessoa pensa, nossa, mas eu não li os outros livros, então não vou entender nada. Bom, dos livros que ele cita aqui, eu não li a maioria. Aliás, eu já vou mostrar pra vocês que eu já li de Nietzsche. Olha, ele fala de Humano Demasiado Humano, Aurora, Gaia, Ciência, eu não li nenhum desses. Os outros eu li, o Crepúsculo dos Ídolos, Genealogia da Moral e tudo mais. Deixa eu mostrar o que eu tenho de Nietzsche. Além de Et Homo, O Nascimento da Tragédia, Assim Falou Zaratustra, eu tenho no plástico porque é uma edição nova, mas eu já li há muito tempo, uma outra edição. Eu vou reler, comprei outro porque eu vou reler esse aqui em breve. Crepúsculo dos Ídolos, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral e o Anticristo. Eu também pretendo reler Nascimento da Tragédia, que eu li há muito tempo. Então são os dois assim que eu li há muito tempo e pretendo reler. Os outros eu li mais recentemente, né? Eu até comentei por aqui. Eu não estou pretendendo fazer, a partir desse vídeo, o que esperar de Nietzsche. Eu estou mostrando aqui para vocês terem ideia do que eu já li, né? Esse vídeo não tem esse propósito. Eu vou comentar algumas características de Nietzsche, talvez uns 3 conceitos de Nietzsche, a partir de tudo que eu já li, para tentar facilitar a vida de vocês, mas não vai fazer parte da série o que esperar de, certo? Então, voltando ao Et Homo, eu fiquei preocupada de fato, mas aí eu percebi que não é um livro ruim para começar a ler Nietzsche. Teve gente que já me aconselhou a começar a ler Nietzsche por este aqui, Crepúsculo dos Ídolos. Eu li, mas não sei, talvez seja uma opção. É que Nietzsche é complexo, gente, não é fácil, por onde você começar não será fácil. Eu só aconselho uma coisa, não comece Nietzsche pelo Zaratustra. É
é muito difícil começar Nietzsche por aqui, porque antes de entender o que ele diz aqui, você tem que entender uma série de outras coisas. Antes de entender o super-homem, a gente tem que entender algumas outras coisas de Nietzsche. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a vantagem do et homo, vocês perceberam que eu vou e volto, né? Eu sou dialética. A vantagem do et homo é que a gente tem uma leitura mais linear, um pouco mais fluida. Porque o Nietzsche, quem já leu sabe que ele escreve por excertos, por aforismos. Então, assim, às vezes é um parágrafo, ele numera os parágrafos e vai falando, vai mudando de assunto, assim. Algumas obras têm capítulos, ainda assim há essa subdivisão por aforismos, excertos e tudo mais. Mas assim, não é linear. Nietzsche não é linear, os conceitos dele são difíceis da gente entender. E com esse tipo de leitura, complica um pouco mais. Aqui a gente também tem essa subdivisão, mas aqui tem mais linearidade, tem essa vantagem. E a gente começa a se divertir, porque sou tão sábio. Ele começa a falar dele. Aliás, isso aqui é um livro em que Nietzsche fala dele mesmo. Mais do que falar dos próprios conceitos, ele fala de si. Então ele explica porque ele é tão sábio. Ele fala do que ele tratou nos outros livros. Ele aborda questões caras a ele aqui. E ele comenta um pouco também da vida dele. Não chega a ser uma autobiografia, mas ele comenta um pouco. Então é Nietzsche por Nietzsche. E eu achei um dos livros que eu li dele, talvez esse seja um dos mais leves, se é que a gente pode atribuir esse adjetivo a Nietzsche. Então assim, se você começou a ler Nietzsche por este aqui, ok, não se desespere. Talvez você tenha começado certo, né? Não estou dizendo que é o melhor livro para começar a ler Nietzsche, não li tudo de Nietzsche. Mas, ok, você só não poderia começar pelo Zaratustra, eu acho. Porque eu comecei pelo Zaratustra há muitos anos atrás, parei, não li mais Nietzsche, não. Eu li o Zaratustra, o Nascimento da Tragédia, não li mais Nietzsche. Agora que eu retomei, falei, não, vou recomeçar. Vou fingir que não li o Zaratustra, eu vou ler outras coisas, depois reler o Zaratustra, né? Então, fica a dica. Esta é uma boa opção para começar Nietzsche, não é a única, certo? Aqui ele fala umas coisas também bem interessantes, eu marquei. Além de comentar alguns conceitos que são caros a ele, aliás, outra característica de Nietzsche é assim, os conceitos de Nietzsche, né, os mais famosos, a gente vê pulverizados, assim, nessas obras todas. Então, assim, não tem um livro que trate disso, especificamente disso ou daquilo. Ele vai tratando dos conceitos dele nas obras de modo geral. Isso é bom e ruim, porque se você pega uma obra, você tem ali contato com algumas das ideias caras dele. Você pega outra também, tu pega outra. Agora, para estudar, sistematizar, você tem que ler muitas obras de Nietzsche para sistematizar bem as ideias dele, né? Porque ele escreve dessa forma que eu falei, né? Não tem muita organicidade. Aliás, ele escreve de maneira orgânica, né? Sim, não tem organização, mas ele escreve de maneira orgânica, assim, dá a impressão que a partir do que lhe vem à cabeça ele vai montando, certo? Aqui ele fala também de Luz Salomé, né? Que é uma moça russa que ele foi apaixonado por ela. Só que aqui ele não dá o peso que houve nessa relação. Porque quem acompanha Nietzsche, quem já leu algumas coisas dele, sabe que ele fala muito mal das mulheres. Aliás, antes do século XX, era difícil ter alguém que falasse bem de mulher, né? Ele fala muito mal das mulheres. Schopenhauer também fala muito mal das mulheres, mas fala muito mal das mulheres e aqui ele comenta a Luz Salomé pela forma que ele comenta a relação que ele teve com ela, parece que foi uma coisa assim banal, uma affairzinha, mas não, ele foi muito apaixonado por ela. Ele até a pediu em casamento, ela o rejeitou, né? Luz Salomé é uma mulher assim fantástica, assim. Início do século, Freud foi apaixonado por ela, Hilke, Nietzsche e tem um outro poeta. Então, pensem nessa personalidade para atrair esses caras. E Nietzsche foi um deles, e aquele não dá o peso, né? E ela é o protótipo de tudo que ele condena na mulher, hein? Ela era uma pessoa bem à frente do seu tempo e o encantou, né? Ele fala outras coisas bem interessantes aqui que ele trata nas obras dele de modo geral. Ele fala que ele gosta de pensar diferente dos outros, ele se explica um pouco.
E aqui tem algumas ideias, assim, você pensa, o cara realmente é dinamite. E ele explica isso. Agora, não vou comentar mais Etiomo, eu vou comentar algumas outras coisas de Nietzsche para ajudar vocês a entenderem, não só Etiomo, mas para entender outras obras dele, né? Vou comentar 3 conceitos de Nietzsche, né? Que é amor fati, o eterno retorno e o super-homem. Mas para comentar esses 3 conceitos, eu vou contar um pouquinho sobre Nietzsche, assim, a busca dele até chegar a esses conceitos, né? Muita gente não sabe, mas ele não é filósofo de formação, ele era filólogo. Ele fez mais filosofia do que a maioria dos filósofos, talvez, mas ele era filólogo, ele era professor de filologia na Basileia. E isso é importante? É importante, o fato dele ser filólogo é muito importante, porque ele era especialista na cultura grega, se eu não me engano ele era doutor, ele tinha estudo sobre a cultura grega, ele falava grego, ele lia grego no original. Então, os conceitos todos dele começam a se formar a partir dos estudos dele sobre a Grécia Antiga. Então ele faz uma busca, ele vai pesquisando, buscando, rejeitando um monte de coisa, ficando com poucas outras coisas, e assim ele faz desde a antiguidade clássica grega. Por isso que eu gosto de Nietzsche, ele é consistente. Ele é iconoclasta, mas ele coloca outra coisa no lugar, ele destrói e coloca alguma coisa no lugar. Então ele não é um rebelde sem causa. E ele busca, ele faz uma busca consistente e ele é coerente. Ele destrói, põe outra coisa no lugar com coerência, porque tudo que ele vai desenvolvendo, ele desenvolve de maneira coerente, certo? É por isso que entender essa trajetória dele é essencial para entender o pensamento. Só abrir um parênteses aqui. Por que eu gosto muito de Nietzsche? Ele é um dos meus filósofos favoritos. Ele e Aristóteles. Por quê? Porque são 2 filósofos assim que trataram de tudo com abrangência, fizeram estudos tão sistematizados do mundo, das coisas do mundo, explicam tanta coisa que eu acho fenomenal. Eu acho que o Nietzsche foi o último grande filósofo que nós tivemos, mas o último grande no sentido assim, da abrangência. Claro que depois dele tivemos filósofos importantes, mas assim, filósofos que foram muito bons em suas áreas, mas trataram de coisas bem mais específicas, na minha concepção, essa é a opinião pessoal. Agora, depois de Nietzsche, pouca coisa foi acrescentada à filosofia de maneira tão sistematizada como ele fez, com tanto impacto, né? Bons filósofos, vocês sabem, tivemos bons filósofos. Quem me acompanha sabe que eu gosto do Camus, quem me acompanha sabe que eu gosto do Sartre. Aliás, o Camus, ele é nietzschiano, sabe? Então, assim, aí já dá pra entender porque eu gosto do Camus também. Mas voltando à questão de Nietzsche, ele fez estudos sobre a Grécia Antiga, e ele estudou e ele começou a rejeitar coisas. Principalmente aqui em Crepúsculo dos Ídolos, a gente percebe isso, porque ele abomina Sócrates, ele fala muito mal de Sócrates. E é claro, se ele fala mal de Sócrates, ele fala mal de Platão. Então, o que ele rejeita? Ele rejeita principalmente essa dualidade platônica, essa divisão de mundo das ideias e mundo real, sabe? Essa separação entre corpo e espírito cristã, né, que vem de Platão. Então, e aí eu já estou adiantando, se ele não gosta de Sócrates, logo ele não gosta de Platão, logo ele não gosta do cristianismo. Vocês percebem? Porque vira tudo uma coisa só. Essa dualidade, essa divisão e essa hierarquia. Não é só a divisão, não é só a dualidade, a hierarquia. A supremacia da transcendência em comparação à imanência. Ele não gosta disso. Ele não tem transcendência em Nietzsche. Ele abomina a transcendência. Ele gosta da imanência, das coisas da terra, da potência de vida, da potência de estar vivo. E é por isso que ele rejeita. Do que ele gosta da cultura grega antiga? Ele rejeita tudo? Não, ele gosta do Dionísio, o Baco, o deus do bacanal. E a gente tem um sentido muito pejorativo sobre esse conceito de bacanal, né? Associa orgias e tal, como se fosse uma festa sem regra e tal, mas isso foi uma construção cristã que fizeram depois desse rito pagão. Mas por que ele gosta de Baco? Porque Baco celebrava a vida.
E é o que Nietzsche sempre fala, sempre defende, a celebração da vida. Então, o princípio dionisíaco das coisas. Então, quem já leu Nietzsche já deve ter visto. Aliás, aqui em Et Homo ele faz, acho que ele termina, né, falando alguma coisa de Dionísio. É essa questão para ele. Celebrar a vida, se ater às coisas que acontecem aqui, agora, porque isso é real. Claro, já adiantei. Ele também rejeita o cristianismo por conta dessa questão da dualidade, não só, mais do que dualidade, esse endeusamento da transcendência. E aí o que ele chama de transcendência não é só uma questão religiosa, porque se a gente está falando de Platão, está falando de filosofia, também está falando de mito, depois já veio de religião, não é só nessa esfera de mito, de religião e de filosofia. Ele também rejeita as ideologias. Por quê? Porque ele trata a ideologia como se fosse do nível do transcendente. Porque o que é uma ideologia? É um padrão estabelecido e perseguido pelas pessoas. Então, assim, é uma coisa idealizada, como o próprio nome já disse, uma ideologia não é para ser real, porque senão ela deixa de ser ideologia. Ela é uma diretriz, digamos assim. Então ele é contra qualquer tipo de ideologia, porque isso faz com que a gente se distraia da vida acontecendo, do aqui e agora. E por conta disso, claro, ele vai rejeitar o comunismo, o marxismo, qualquer coisa. Qualquer ideologia. Ele gosta da imanência. Se vocês começarem a refletir sobre isso, já fica bem mais fácil entender Nietzsche. Ele sempre vai rejeitar a transcendência e ideologia. Ele sempre vai defender o princípio dionisíaco. Então, tudo que ele desenvolve, esses três conceitos que eu falei, tem como fundamento esse posicionamento. Percebam que quando eu falo que ele é coerente e consistente, é porque a gente consegue perceber isso, esse posicionamento nos conceitos, em tudo que ele defende. E já logo adianto, né, muita gente já ouviu falar que a ideia do super-homem de Nietzsche e tal, foi a partir dessa ideia que Hitler desenvolveu toda a concepção dele da superioridade da raça ariana e tudo mais. E que Nietzsche defendia isso, né, eu já ouvi falar de tudo. Mas, se vocês entenderem isso que eu acabei de explicar, já vão perceber que isso nada tem a ver com isso. Se ele rejeitava qualquer tipo de ideologia, imagina se ele ia apoiar fascismo, qualquer coisa assim. Discurso de manada para Nietzsche não tem vez, ideologia para ele não tem vez. Então, se a pessoa conhece um pouquinho Nietzsche, já sabe que não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Nada se justifica. Essa é uma teoria que não para em pé sozinha quando a gente conhece um pouco Vamos aos conceitos. O que é amor fati? É o amor pelo destino, ou melhor, pelo fato em si, pelas coisas que acontecem na vida. Vejam como é coerente com isso que eu falei, o que é fundamental para ele. Então, é o amor pela vida como ela é, né? E isso pode fazer vocês pensarem que ele era poliana, assim, então tá tudo bem. Não, não é isso. Não é ter essa visão ingênua do mundo. É lidar com as coisas da melhor maneira possível. Ok, isso aconteceu, é ruim tal, mas é a vida. Vamos lidar. É o que temos e o que vamos fazer diante disso, né? Tem que agir da melhor maneira possível. Por quê? Vai ficar rezando? Então é isso que ele não gosta. Ficar rezando, esperando intervenção divina. Não. É enfrentar. Então, amor fati é amor pelos fatos, não ficar reclamando, desejando, orando, querendo que seja de outra maneira. É que é. A questão do eterno retorno está diretamente relacionada a isso também. Que o eterno retorno é o quê? É desejar que o momento não se acabe. É você viver a vida, viver o momento, viver o agora, viver a imanência, de modo que você queira que isso perdure. Então, é desejar que não se acabe, né? Desejar que esse momento possa se estender mais, desejar outros momentos como este. É você pensar na vida e olhar, é você olhar para a vida e pensar, nossa, não poderia ter feito de outra maneira, não poderia ser feliz tendo feito
tudo que fiz de outra maneira. Essa é a ideia do Eterno. Quem leu o Fausto de Goethe sabe que fazia parte do pacto fáustico ele não ter esse desejo, esse desejar que não acabe. Ele não podia ter esse desejo, e isso era uma condição do pacto. Vocês percebem? Nietzsche muito provavelmente leu Goethe. Aliás, já vou abrir um parênteses. Nietzsche adorava Dostoiévski, né? Principalmente os Irmãos Karamazov, para ele era a literatura da primeira qualidade, assim. E ele, nessa busca toda, né, rejeita isso, fica com aquilo, ele foi se aproximando e depois se distanciando de vários. Então, assim, ele se aproximou muito de Schopenhauer. Quando eu falo aproximação, é uma aproximação das teorias. Depois ele rejeitou, inclusive aqui em Et Homo a gente vê ele falando mal de Schopenhauer. Ele fala que Schopenhauer se enganou em muitas coisas. Então, assim, ele vai buscando, a gente percebe essa busca frenética e vai rejeitando, e para ele desenvolver o que ele acredita. Então, Schopenhauer foi um que ele se afastou, do qual ele se afastou. Wagner, gostava muito de Wagner, né? Wagner era aquele músico famoso que foi fenomenal. E eu acho que com Wagner ele não rompeu. Com Dostoiévski também não rompeu. Tanto é que dizem que ele morreu beijando o cavalo citando Dostoiévski. Ele morreu em 1900. Ele nasceu em 44 e morreu em 1900. Ele morreu até que jovem, mas ele tinha muitos problemas de saúde. Ele tinha muita enxaqueca. Pense, uma pessoa com cérebro deste, né? É muita potência, né? O corpo não aguenta, gente, né? Muita potência cerebral, é muita contestação, é muita indignação, é muito tudo. O corpo não aguenta. Mas com Dostoiévski ele ficou até o fim. Certo? Voltando ao Eterno Retorno. Eu tô muito dialética neste vídeo, né? Eu costumo ser dialética sempre, né? Porque eu não tenho roteiro, mas neste eu tô um bocadinho demais, então vocês me perdoem. Voltando ao Eterno Retorno. Desejar que não se acabe, desejar a vida da forma que ela é, mas isso só quando você levou a vida, ou leva a vida, da melhor maneira que você consegue, sem muitas lamúrias, sem muitas aflições. Você curtiu aqui agora, celebrar a vida conforme Dionísio. E a ideia do super-homem é um homem que percebe a potência que há em si, porque se o homem deseja a vida, curte a vida como ela é, amor fati e eterno retorno, ele tem consciência do seu poder. Ele tem consciência do poder daqui e agora, ele tem consciência do que é estar vivo, ele tem uma propensão de criar a melhor versão dele mesmo. E quando o homem atinge esse nível, que é um nível supra, né, além do homem, para além do homem, ele se torna um Deus, ele se torna um super-homem. Então, por conta desse homem que se percebe uma potência, não há que se falar em algo maior na transcendência. A potência não está na transcendência. Não é o paraíso celestial que vai nos tornar felizes. A gente tem que ser feliz aqui e agora, percebendo a própria potência. Não espere um encontro melhor quando você se livrar do corpo. Conforme Platão e Sócrates diziam, hein? Eles tinham a teoria dualista. Para eles, o corpo era um empecilho à infelicidade. Eles queriam o quê? Se livrar do corpo, né? Eu fiz o vídeo lá, a morte de Sócrates, comparando com a morte de Cristo. Então, assim, era um alívio se livrar do corpo, porque a partir disso seria possível ser feliz, né? Ganhar o reino lá dos deuses, né? Então Nietzsche fala, Deus está morto. Não é isso. É o aqui e agora. Essa concepção de Deus que as pessoas têm, não é nada disso. Viva a vida, celebre a vida. Isso é concreto. Não fique banalizando a vida em nome de uma coisa que não existe, em nome de uma coisa que ninguém tem certeza. Vocês percebam que ele vai contra quase tudo. As ideologias todas que a gente conhece. Ele defende pouca coisa, ele defende o homem com sua condição na terra, de estar vivo. E aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, o que eu tinha para comentar é só isso. Não tenho muito mais para falar.
preciso ler mais, né? O Zaratustra, só depois que eu ler novamente, reler, eu vou comentar melhor, porque eu li há muito tempo, né? Essa ideia de... esqueci de falar, essa ideia de super-homem, de onde que ele tirou? Dostoiévski. Os Demônios, quem lê Os Demônios sabe que ali está o germe desta questão do super-homem, através da personagem Kirillov, né? Eu preciso reler Os Demônios para comentar mais isso, mas eu lembro que quando eu li eu já logo sabendo que Nietzsche gostava muito de Dostoiévski, foi assim, associação imediata, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês não tenham criado muita expectativa em relação a esse vídeo, porque não tenho condições de dar conta, e eu espero que vocês continuem a ler Nietzsche, porque é o que eu vou fazer. Se alguém me sugerir algum outro livro de Nietzsche que eu ainda não tenho, eu sei que tem muitos, né? Aurora, Gaia Ciência, Humano Demasiado Humano, me digam que merece minha leitura, né? Eu não sei se eu vou conseguir ler toda a obra de Nietzsche, mas se vocês me indicarem alguma coisa, eu vou ficar bem satisfeita. Então, muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. De me seguir nas redes sociais. Vocês viram que no Instagram eu sempre estou postando coisa diferente. Que Vi do Mundo, Instagram e a página do blog no Facebook. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.